A transferência de riqueza já começou. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu canal. E essa semana nós vamos falar de um assunto bastante importante, um assunto bastante grave, que caiu como uma bomba no cenário político essa semana aqui no Brasil. E eu gostaria de falar com vocês acerca disso. Mas antes de tudo, nós vamos falar sobre o cumprimento dos 7 anos de Shemitah. Todos esses vídeos que nós vimos até agora aqui no canal são referentes ao ciclo, né, o cumprimento do ciclo dos 7 anos de Shemitah, onde haveria uma grande transferência de riqueza, transferência de liderança. E o que nós estamos vendo agora é justamente isso. Findou-se o ciclo de Shemitah em setembro, no dia 25 de setembro, e agora nós estamos iniciando um novo ciclo. E tudo que eu havia falado para vocês que iria acontecer, né, segundo a palavra de Deus, aquela mudança grandiosa de liderança e de riqueza, está acontecendo. Quem está mais atento aí já percebeu que a transferência, ela realmente já começou. Então, existindo transferência de riqueza, transferência de liderança em todos os setores da sociedade, na política, na religião. Então, vocês já estão percebendo esse tipo de situação. Então, vocês já estão aprendendo a saber como que Deus se movimenta, como que Deus faz na sociedade, como que Deus faz no mundo todo. Ele continua sendo o Senhor de tudo, apesar de muitas pessoas não acreditarem que está acontecendo, né? Está diante dos nossos olhos, nós não podemos negar. Então, é como se fosse um trator removendo a terra, né? A terra que está embaixo passa para cima e a terra que está em cima vai para baixo, dependendo do que foi feito durante todo esse tempo aí do ano de Shemitah, né? Do ano que começou ano passado, 7 de setembro, e terminou agora em 2022, no dia 25 de setembro. Então, algumas notícias importantes que eu quero dar para vocês aqui, que vem a afirmar, né? Que vem a pontuar essa situação de mudança, né? A ONU, ela alerta para uma fome radical, uma fome gravíssima para o final do ano de 2023, começando agora no começo do ano, no final do ano ela vai ficar bastante grave. A Europa agora também já está em crise de energia, praticamente toda a Europa está em crise e os protestos por todas as partes vocês estão acompanhando. 72% dos economistas esperam uma recessão global para o ano de 2023. Percebam aí, o ano de 2023, um ano bastante importante para todas as coisas. Vamos acompanhar bem essa situação e vamos falar sobre isso também. E o presidente americano, ele comprou pílulas de iodo, que são pílulas anti-radiação, porque está se temendo que uma guerra nuclear, né? As ogivas estão sendo espalhadas pelo mundo aí, e não se sabe, né, se pode acontecer ou não, uma catástrofe. Então, os Estados Unidos já compraram essas pílulas de iodo para distribuir para a população. Muitos ricos também estão fugindo da China, aqueles que podem, né, porque vocês sabem que a China é um país comunista, e aqueles que estão podendo fugir da China, eles estão fugindo, porque eles estão fugindo do quê? Da guerra que já está quase assim acontecendo, né? A guerra entre China e Taiwan, que eu já havia falado para vocês. Está demorando um pouco, mas está todo mundo falando que ela vai realmente acontecer. Então, a China entrando em guerra com Taiwan vai obrigar o Japão a entrar na guerra também, porque o Japão, ele é aliado de Taiwan. E eles vão entrar na guerra junto com Taiwan para poder se defender dos ataques da China. E por causa dessa situação do Japão entrar juntamente com Taiwan nessa guerra contra a China, o problema está acontecendo lá já no Japão, de que o dinheiro japonês, o ien, já está desvalorizando e os investidores estão saindo do Japão. Com isso, a bolsa de valores está caindo, a bolsa de valores japonesa já começou a cair. Então, lembram-se que um dos problemas da finalização do ciclo do Shemitah era justamente a queda das bolsas, né? Então, nós já temos aí um país com as bolsas caindo, a bolsa japonesa, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está se intensificando tanto que as pessoas não estão mais acreditando que como que pode demorar tanto para acabar, e não vai acabar, né? A situação ela se agrava a cada dia que passa e agora eles estão utilizando, estão ameaçando um ao outro com ogivas nucleares, né? Esse é o grande problema. E está assustando bastante o mundo todo por causa dessa situação, porque muitos deles possuem essas ogivas nucleares. Pode acontecer algum desastre a qualquer momento? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que não, né? Os civis estão sendo evacuados e os canais de TV e de rádio já estão sendo fechados na Ucrânia por causa disso.
Então, a Europa está enfrentando a maior crise energética e financeira da história. E a Áustria, com uma inflação altíssima. A Áustria está passando por grandes dificuldades, uma inflação altíssima na Áustria. A Itália, os preços de gás e energia elétrica comparáveis somente com 1985. A Alemanha entrando em grave recessão, né? O problema da Alemanha está gravíssimo também por causa do gás russo, né? Que a Rússia não está mais fornecendo gás e eles não têm como se aquecer, como aquecer as casas no inverno. Situação gravíssima da Alemanha. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos com problemas econômicos graves. Quem podia imaginar os Estados Unidos com problema financeiro, né? Econômico. E o Brasil? O Brasil não é para amadores, né? Vocês já estão acompanhando as notícias aí, e as coisas se modificam diariamente, todo dia tem notícia nova, notícias assustadoras e realmente tá ficando bem complicado aqui para nós. E nós temos que nos apegarmos ao Senhor. Então, o final da propaganda eleitoral do segundo turno está dando assim muito o que falar, porque aconteceu um grande escândalo que foi o escândalo das inserções da propaganda eleitoral. É uma verdadeira bomba que caiu, é gravíssimo, está dando muita discussão e uma situação bem grave que está acontecendo. Então, para a propaganda eleitoral de segundo turno, o tempo teria que ser igual para ambos os candidatos, porque nós temos dois candidatos no segundo turno, então teria que ter uma campanha eleitoral igual para os dois, para ambos, né? Fato é que um dos candidatos ele teve 154 mil inserções a menos de propaganda do que o segundo candidato, nas rádios, principalmente as rádios do Nordeste. Então, o TSE, né, precisa garantir aos dois candidatos, né, no segundo turno, o mesmo tempo de propaganda. Para que de modo justo e democrático a população escolha o candidato de sua preferência, só que não houve. Um candidato teve mais inserções, teve mais tempo de propaganda do que o outro, né? 154 mil inserções, é muita coisa. Então, o que aconteceu? Não há mais tempo para repor essas inserções. Então, o que aconteceu? Teve um candidato que teve menos inserções que favoreceram a mais o candidato, o segundo candidato. Então tá um problema bem complicado aí. Esse servidor, que é o responsável pelas inserções, que são as propagandas eleitorais, de rádio, né? De rádio, foi exonerado do cargo. Então, depois que deu, né, o escândalo, que houve essa situação de que um candidato teve mais tempo eleitoral, mais tempo de propaganda eleitoral que o outro. Então, o que aconteceu foi que o servidor, o responsável pelas inserções, por essas propagandas, ele foi exonerado do cargo, né? E esse servidor, ele prestou um denúncia na Polícia Federal, onde disse que vinha denunciando o problema, mas que não tinha sido ouvido. Então, agora a situação ficou assim, um pouquinho mais grave ainda, porque ele tentou avisar e parece que ele não foi ouvido. Então, isso está gerando um abalo na República Federativa do Brasil. É um abalo no sistema eleitoral e no Estado Democrático de Direito. A situação está gravíssima até hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje é dia 27 de outubro. Então, está bastante complicado. Nós não sabemos o que vai acontecer aí no desenrolar dessa situação, mas ela é gravíssima. Realmente, Deus está trazendo uma grande mudança para o Brasil e também para o mundo. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo, assim, coisas assim grandiosas, né? Sai líder, entra líder, um fica 40 dias, o outro entra de... Olha, tá assim uma situação bem complicada. Então, as lideranças estão sendo trocadas e coisas que nem podíamos imaginar estão vindo à tona no mundo todo, né? O que podemos fazer enquanto assistimos a todo esse cenário que se desenrola diante dos nossos olhos? Muitos têm ficado assustados, tem muitas pessoas ansiosas, tem pessoas que já estão até tomando remédio, não estão conseguindo dormir de tanta ansiedade diante dessa situação toda que está acontecendo. Tem gente que nem está acreditando que isso tudo é verdade, né? Mas é verdade. Então, nós devemos continuar a confiar em Deus, orar e clamar para que Ele nos proteja do mal e traga vitória para o nosso país. É isso que nós devemos fazer, não podemos ficar apavorados. Continuemos sem desanimar, porque o ciclo de Shemitah está se cumprindo, né? O Senhor ele já havia nos avisado que iria acontecer esse tipo de coisa, essa mudança.
E nós sabemos que toda mudança, ela gera um tipo de situação, né? Um tipo de complicação. Não ia ser as coisas assim tão fáceis, né? Então, as mudanças grandiosas ocorrem no Brasil e também os escândalos nas igrejas, né? Tudo que estava encoberto está vindo à tona. Então, nós temos aí grandes escândalos nas igrejas, nas lideranças, com as lideranças das igrejas, com cantores gospel, né? Bastante escândalo mesmo. Então, o Senhor está trocando, o Senhor está tirando essas lideranças e colocando outras. E quem sabe não será você que vai ocupar um desses lugares que estão ficando vagos aí. Então, Deus está chamando os ceifeiros. Deus está, o quê? Chamando os ceifeiros dessa última hora, porque a seara, ela é grande. E esses ceifeiros estão sendo trocados. Quem sabe não vai ser você que vai estar ocupando um grande lugar, um grande lugar de liderança. De repente, né, Deus está chamando. Você coloca na presença do Senhor e de repente você pode ser um desses escolhidos, né? E seja um desses que vão fazer a diferença nesse tempo tão singular. Seja diferente. Nunca se viu e nem se ouviu falar, ninguém podia supor que teríamos mudanças tão turbulentas, dias tão turbulentos como esse que nós estamos tendo. Muitos estão bastante ansiosos, mas a palavra de Deus fala que é para nós não estarmos ansiosos, é que é para nós estarmos confiantes, inteiramente confiantes no Senhor. Que o Senhor, Ele vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar, né? E se prepare aí, porque virão coisas muito maiores ainda do que essas. Virão coisas muito maiores, porque o Senhor está trocando de vez. Está trocando. A situação, ela mudou totalmente. E o Senhor está buscando pessoas capacitadas, pessoas que estejam confiantes, né, em Deus, para poder fazer a situação da palavra de Deus ser levada ao mundo todo, levada às pessoas que precisam ver. Então, eu vou deixar para vocês aqui um versículo bastante forte, que é para você ficar firme no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de ti e que o Senhor vai fazer grandes mudanças. E você é parte dessa mudança que o Senhor vai fazer, que o Senhor já está fazendo, você é parte disso. Então, se prepare, esteja na presença do Senhor, se consagre, porque o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas ainda no nosso país e no mundo. Amém, queridos? Eu vou ler para vocês aqui o versículo que eu escolhi. O Senhor falou ao meu coração para deixar para vocês. Está lá no livro de Josué, no capítulo 1, verso 9, está escrito assim: Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, não se espante e nunca tema, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém, queridos? Então, fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo, que eu creio que vai ter mais notícias assim bastante importantes, tá bom? Fiquem com Deus, até a gente se vê.